Olá, bem-vindos, bem-vindas a mais um Diálogos da Cidadania. Nosso tema de hoje faz parte da vida cotidiana de todos nós, o uso de medicamentos. É normal termos em casa remédios considerados comuns para aquelas dores de cabeça, indisposição alimentar, febres que vira e mexe aparecem. O que a gente nem sempre lembra é que, às vezes, aquele comprimido aparentemente inofensivo pode causar sérios danos à nossa saúde e até mesmo ao meio ambiente. É sobre isso que a gente conversa hoje com a presidente do Conselho Regional de Farmácia, a farmacêutica Letícia Raupp. Seja bem-vinda, Letícia, ao nosso programa nesse dia tão importante. Muito obrigado, Valdeci, pelo espaço. Eu acho que é muito importante, né, nós estarmos aí debatendo agora que no dia 5 a gente tem o Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos, mas aqui no Rio Grande do Sul nós temos instituída, né, a lei de 5 a 11 para conscientizar a população da importância do uso racional de medicamentos. Para começar assim nossa conversa, eu acho importante a senhora explicar para nós o que é o uso racional de medicamento. Há uma definição técnica para essa prática? Sim. O que seria então o uso racional de medicamentos? Seria o medicamento para a condição clínica do paciente, do cliente, né? Na dose adequada, na quantidade adequada do medicamento, tomado nos horários adequados, conforme uma prescrição. Então, isso seria o uso racional de medicamentos. O uso racional de medicamento é um dos desafios da década. Segundo a ONU, aqui no Rio Grande do Sul, a lei número 14.627 de 2014, que institui a Semana Estadual de Uso Racional de Medicamento, que realizada, como você falou, de 5 a 11 de maio, a lei resulta de um trabalho desenvolvido pelo meu mandato como deputado e tem por finalidade conscientizar a população sobre essa prática, que ações já existem e que outras poderiam ser implementadas para garantir o uso racional de medicamento. Como atua o Conselho Regional de Farmácia? Na realidade, o Conselho atua sempre em parceria, né? Estou trazendo aqui também, compartilhando, né, o nosso folder esse ano, que é o lançamento, que nós estamos aí numa parceria junto com a Assembleia Legislativa, junto com o nosso governo do estado, na Secretaria Estadual de Saúde, com o COSENS, com a FAMURS e o Conselho, levando uma conscientização à população, à sociedade, sobre o risco do uso inadequado dos medicamentos. Como o senhor falou ali no início, né, costumamos ter em casa aquela farmacinha caseira com medicamentos, um analgésico, alguns medicamentos para alguma indisposição digestiva, mas o que acontece? Esses medicamentos, eles podem causar risco, sim. Nós estamos aí num momento, né, com a dengue, e aí a gente vê o risco, por exemplo, de se usar o ácido acetil salicílico, que pode aumentar uma hemorragia. Então, assim, um medicamento que se tem em casa, numa farmacinha caseira, ele pode causar um dano à saúde da população se não utilizado de forma adequada, com uma orientação. E aí, Valdeci, a importância do profissional farmacêutico levando para a população a correta orientação do medicamento, como tomar, as interações medicamentosas também, que muitas vezes acontece entre um medicamento e outro, interação com o alimento. Então, assim, o profissional farmacêutico é o profissional que hoje ele está à frente de um estabelecimento de saúde que é a farmácia, que a sociedade tem como uma primeira busca, né, para um caso clínico de saúde, alguma disposição que ele vai procurar este estabelecimento, muitas vezes como uma primeira opção. E aí o profissional farmacêutico está lá para orientar a população e fazer todo este cuidado. Presidente, até antes de fazer a próxima pergunta, tem um dado na sua fala, eu fiquei me lembrando que além da farmacinha, né, caseira que muita gente tem, tem muito na vida real, no dia a dia das pessoas. Tu sentiu qualquer coisa, tu já pergunta para a vizinha, tem alguma coisa para me tomar? Tem muito disso ainda, as pessoas acabam se automedicando, mesmo com todas as preocupações que se tem. Você acha que
que falta ainda para conscientizar mais as pessoas em relação a isso? A gente costuma dizer que é a vizinhoterapia, o amigoterapia, né? A importância de realmente, assim, ó, os medicamentos, eles são próprios para uma condição clínica e para uma pessoa específica. Então, um medicamento que pode ter ajudado, né, na cura, na melhora de uma doença de um paciente, não vai ter a mesma eficácia para uma outra pessoa. Então, há necessidade, sim, de uma orientação profissional para que não mascare doenças, sintomas e que possa levar a um agravamento da doença, que isso vai impactar também financeiramente, né, nos cofres públicos, porque aí o que acontece? Aumenta o risco de intoxicação, de internações hospitalares. Então, às vezes, uma automedicação ou uma indicação por um profissional não habilitado pode trazer, sim, muitos prejuízos para a saúde da população e também para a saúde financeira e gestão. Você acha que, por exemplo, as dificuldades, a demora, muitas vezes, de atendimento na rede de saúde, por todas as demandas reprimidas ou por demora por várias razões, acaba muitas vezes se tornando uma das alternativas das pessoas se automedicar porque demora o atendimento lá na ponta da rede? Como é que vocês avaliam um pouco isso também? Na realidade, isso pode ocorrer, sim. Por isso que eu disse assim, a farmácia hoje, né, pela capilaridade que temos, não só aqui a nível de Rio Grande do Sul, mas de Brasil, hoje nós temos muitos estabelecimentos. E a farmácia é o primeiro estabelecimento de saúde que muitas vezes, e mais acessível também à população, que acaba indo procurar o medicamento e que leva à automedicação. Então, há um risco, sim, da gente ter que ter esse controle, né? O acesso hoje, claro que ele é muito facilitado através do Sistema Único de Saúde, mas a gente precisa também, e eu digo assim, a importância de hoje, sendo uma lei, farmácia ser um estabelecimento de saúde, ser um braço também do SUS auxiliando nesse suporte, nesse primeiro atendimento, nesse primeiro acolhimento e neste cuidado a cada um da população. Muito bem. Nós convidamos para participar do diálogo de hoje a farmacêutica Cassiane, de Boa Vista do Sul. Ela é quem faz a pergunta agora para você logo responder. Ah, perfeito! Olá, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Cassiane, eu sou farmacêutica, eu trabalho na saúde pública no município de Boa Vista do Sul, Rio Grande do Sul. Pertencemos à 5ª Coordenadoria Regional de Saúde, localizada no município de Caxias do Sul. Então, hoje a minha pergunta é a seguinte: como a tecnologia pode colaborar com o uso racional de medicamentos? Bom, Cassiana, excelente pergunta, né? Hoje a gente vê que a tecnologia, a própria pandemia nos auxiliou muito, né, em usarmos mais a tecnologia. Então, na saúde, no uso racional de medicamentos, hoje nós temos vários aplicativos que auxiliam os profissionais de saúde, né, e na busca de uma base mais científica de conhecimento sobre medicamentos, sobre também utilizado para capacitar os profissionais. E a tecnologia, ela nos auxiliou agora na pandemia, por exemplo, com uma parceria que foi feita entre o Conselho Regional de Farmácia e o CREMERS, para que a gente desenvolvesse, junto às duas autarquias, um projeto, tá? Que hoje já temos aí mais de 300 mil, né, prescrições. Então, a tecnologia permitiu a prescrição eletrônica, facilitando, né, o acesso à população ao medicamento. E também essa plataforma, na realidade, ela tem um controle muito grande sobre essas prescrições, que também garante o uso racional de medicamentos. Então,
hoje a tecnologia, ela facilita muito, né? Trazendo o conhecimento, a informação científica e também o acesso à população aos medicamentos através desse projeto que foi desenvolvido, que é a prescrição eletrônica. Muito bem. Os dados acerca do uso irracional de medicamentos no Brasil são alarmantes. Estatística do Sistema Nacional de Informações da Fundação Oswaldo Cruz revelam que os medicamentos respondem por 27% das intoxicações do Brasil e 16% dos casos de morte por intoxicações são causados por medicamentos. Na sua opinião, por que isso acontece? Onde estão as principais falhas? Na realidade, assim, esse estudo também, né, a gente tem através do nosso Centro de Informações Toxicológicas aqui, principalmente, tá, pelo uso, explicar assim de forma bem sintética, o que acontece? O paciente, ele vai em um médico e ele recebe aquele medicamento, aquela prescrição. Ele retira aquele medicamento ou faz aquisição no estabelecimento de saúde, que é a farmácia. Ele vai em um outro médico e ele também tem uma prescrição. Muitas vezes, quando não tem uma comunicação, ele acaba utilizando o medicamento, o mesmo medicamento em duplicidade. E aí entra o papel do farmacêutico também em fazer essa conciliação. Olha, esse medicamento que o senhor está utilizando, né, é o mesmo que este aqui. Então, o que acontece? Muitas vezes ocorre por uma superdosagem, ou também nós temos esse dado de intoxicação que é muito grande, principalmente em crianças, em relação ao armazenamento. Então, a importância do uso racional também na forma de como armazenar esse medicamento para que não se tenha o acesso em casa, né, dando a melhor conservação para ele, porque também pode gerar uma intoxicação através das crianças com uma ingesta inadequada do medicamento. E outra coisa que é muito importante a gente falar também, não só a intoxicação, mas o que leva a ser responsável por um maior número de internações também. Quando se usa o medicamento de forma inadequada, né, ele pode causar a intoxicação, mas ele também pode não ter a melhora clínica por não adesão ao tratamento. Muitos pacientes acabam tendo uma prescrição e não fazem a adesão ao tratamento, não utilizam o medicamento no horário correto, né, na sequência que tem que usar, e aí isso leva a uma sobra do medicamento. Por exemplo, os antimicrobianos, tá? Normalmente eles têm um tempo de tratamento, 7, 14 dias. E o paciente, o que acontece? Utiliza 4, 5 dias de tratamento, tem a melhora dos sintomas e não dá continuidade total ao tratamento. E isso também pode ser um dos casos que pode levar a um risco maior de uma internação, e essa sobra pode causar um risco de uma intoxicação também. Os medicamentos homeopáticos, fitoterápicos também pode ter essas causas? O chazinho da vovó, né? Na realidade, o que acontece? Todos os medicamentos, hoje a maior parte deles, eles são sintetizados, né, em laboratórios, os princípios ativos que preparam o medicamento, mas a maior parte deles, eles vêm da natureza, que são os fitoterápicos, os medicamentos homeopáticos também. E o que acontece? Eles têm sim uma propriedade terapêutica para curar e aliviar sintomas e curar as doenças. Então, assim, ó, eles também têm que ter um risco, porque eles podem causar reações adversas, efeitos colaterais, eles podem interagir, né, com o medicamento, diminuindo ou aumentando a eficácia dos medicamentos em geral. Então, assim, ó, tem que se ter um cuidado muito grande quando se utiliza os fitoterápicos. Não é porque é de uma planta que ele não vai ter aquele efeito, né, que pode levar a uma intoxicação também. Tem outro tema que até tem um trabalho importante aqui na casa, da deputada Fran Somens, né, que é sobre a questão do descarte e da possibilidade de uso, né, do medicamento. Como é que vocês veem esse projeto? Como é que vocês avaliam essa questão? Na realidade, isso é um programa que está sendo utilizado já em alguns municípios. Chamado Solidária, né? Isso, que seria a farmácia solidária, aonde aí a gente vê
a gestão, né, dos recursos públicos. Então, assim, ó, muitas vezes o que acontece? Aquele medicamento que sobra, em vez de ficar lá guardado em casa, que aí quando se vai fazer uma limpeza na farmacinha, a gente vê assim, ó, que o medicamento está vencido, né? Então, o que acontece? Tem que se ter um descarte correto. Hoje, vários estabelecimentos, várias farmácias têm posto de coleta também para receber medicamentos. E a farmácia solidária, ela faz exatamente esse, é um programa dentro das unidades básicas de saúde, onde a população, por exemplo, um ente querido faleceu, aquele medicamento sobrou, pode fazer a entrega na farmácia solidária. O farmacêutico, ele vai estar lá presente para fazer toda essa rastreabilidade, né, ao organizar o medicamento para ver se ele está dentro da validade, para que ele possa ser distribuído de forma gratuita para a população. Então, assim, ó, muitas vezes o acesso ao medicamento, ele é difícil. É uma possibilidade também, né? Mas aí a gente tem que ver a adequação de dose, a continuidade no tratamento, mas é um programa assim que tem, né? A gente conversando com a deputada também, a gente vê que está evoluindo e está numa crescente. Bem, o estímulo ao consumo de medicamentos por meio das propagandas ou ainda a disseminação de informações em redes sociais e internet dificultam o uso racional de remédios? Como a senhora avalia esta questão? Valdeci, hoje assim, ó, o Dr. Google, como a gente diz, né? E aí a gente vem com essa campanha justamente, né, deste ano, Eu Compartilho Saúde. O que a gente vem compartilhando nas redes sociais, né? Piadas, memes, então a importância da gente compartilhar saúde. O que é saúde segundo a Organização Mundial da Saúde? É o bem-estar físico, social, emocional e sem ter necessariamente uma doença, né? Então, o que acontece? Nós estamos aí trazendo a importância, né, dos medicamentos em prevenir o aparecimento de doenças, aliviar sinais e sintomas das doenças, controlar doenças crônicas e reduzir também o risco das complicações no auxílio e recuperar a saúde, então. Medicamento, então, quando a gente fala, medicamento é uma coisa séria e o uso incorreto pode levar a causar reações adversas, mascarar sintomas, provocar uma dependência do medicamento, piorar a doença e até levar à morte. Nós temos vários medicamentos aí que são medicamentos que se considera inofensivo ao olhar, né, leigo, por exemplo, que se tem em casa para dores e sintomas, mas que numa certa dosagem ele pode causar um risco à saúde e inclusive levar à morte. Nós temos um exemplo aí, por exemplo, do próprio paracetamol, que é um medicamento que a gente tem na nossa farmacinha caseira. Tão comum, né? Tão comum, um antitérmico, mas numa certa dosagem ele realmente pode causar a morte, porque ele tem um risco muito grande para o fígado, né? A gente chama que ele é um medicamento hepatotóxico. Esse é um tema, me parece que a gente teria que ficar aí muitas horas, na verdade, falando. Acho que é um tema importante, intrigante, e certamente nós teremos outras oportunidades de debater esse assunto aqui, até em função do trabalho importante que vocês fazem, a partir da lei, inclusive do uso racional, que eu tenho muito orgulho de ter tido a oportunidade de construir junto com todos vocês. Bom, mas nós estamos chegando, né, ao fim da nossa conversa e eu gostaria de propor uma reflexão. Em 2022, a Assembleia Legislativa tem como marca de atuação a frase menos indiferença e mais igualdade. Pensando nisso, o que é igualdade para você? Igualdade é a gente poder ter o acesso ao medicamento, né? A toda a população ter o acesso, e eu acho que isso é fundamental. E ter o acesso com uma orientação. E aí o Conselho de Farmácia trabalha muito com uma fiscalização efetiva para garantir a assistência farmacêutica plena nos estabelecimentos de saúde, nas farmácias, nos hospitais, na saúde pública, nas unidades básicas de saúde, em todas as áreas de atuação. Então, assim, ó, o farmacêutico hoje, ele é um profissional que ele está aí
para garantir, né, o acesso ao medicamento à população. E isso é fundamental para que a gente, tendo acesso, a gente tendo condições, a gente vai ter uma igualdade. Em algum momento. Antes de nós fazer o encerramento final, a Letícia tem um recado que é importante aí para falar sobre a diferença do medicamento e da dose, que a gente acabou não falando, então é importante, Letícia. Isso, assim, ó, deixar para a população um aviso que a diferença entre o medicamento e o veneno é a dose. Então, assim, ó, usem o medicamento correto, no horário correto e na dose correta, que aí a gente vai evitar tudo que foi falado aqui, a intoxicação. Então, a diferença entre medicamento e veneno é a dose. Cuidem! E assim nós terminamos mais um Diálogos da Cidadania, um programa que coloca em evidência a busca pela igualdade em diferentes áreas da sociedade. Hoje, nós conversamos com a presidente do Conselho Regional de Farmácia, Letícia Raupp. Obrigado, Letícia, e a você que nos acompanha. Até a próxima edição.